Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Fala galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição aqui do 45 Minutos, edição de hoje, né? Essa edição é para falar da derrota do Vitória, né? O Vitória que chegou à sexta derrota seguida, já não vence há 9 jogos e hoje em casa, contra um concorrente direto aí contra o rebaixamento, perdeu por 2-0 para o Atlético Goianiense, né? O Dragão lá de Goiânia. E já começa a ficar numa situação bem desesperadora, talvez, né? Claro que está cedo, mas o time não dá mostras de evolução, já trocou de técnico e hoje uma partida abaixo aí fez o Vitória perder por 2-0 e, como a nossa notícia lá no 45 Minutos diz, já está há 2 meses sem vencer. Vitória não sabe há 2 meses o que é uma vitória. Eu sou o Fábio Hermano, valeu, grande abraço aí para você que está acompanhando. E aqui comigo está Arthur Silva e Iago Mendes, que os dois irão me ajudar aqui nessa análise desse jogo mais importante das 4 horas da tarde desse sábado, tá? Foi certamente Vitória e Atlético Goianiense, tanto que estamos fazendo uma live sobre esse jogo, né? Tanto dada a importância desse confronto. E você que está chegando agora, já aproveita, deixa o like, compartilha, né? Se inscreve aqui no canal se não é inscrito, né? Estamos aí em busca dos 30 mil inscritos aqui no nosso canal no YouTube. Então, dá essa moral para a gente, dá essa força. E você também que está nos ouvindo nos agregadores de podcast, também se inscreve aí, né? Assina aí o nosso feed para quem está ouvindo também na versão apenas em áudio. Tá? Recados finais. Agradecer os nossos parceiros, né? Finais antes de começar a análise, tá? A live só está começando. Game Arena, viva o jogo, entra lá, dá essa moral, entra no Game Arena e também entra na Bet Nacional, nossa casa de apostas, a Bet dos brasileiros, Bet Nacional, e usa o nosso código, tá? Podcast 45, você ainda não fez uma conta na Bet Nacional, tá fazendo pela primeira vez, utiliza lá o nosso código Podcast 45 e você também pode nos apoiar diretamente, né, no Clube 45, apoia.se/podcast 45, você estará nos ajudando aí diretamente a manter esse projeto cada vez mais vivo, cada vez com mais conteúdos. Amigos, boa noite para vocês. Iago Mendes, que acompanhou o jogo aí pelo 45 Minutos, inclusive escreveu essa matéria. Seu boa noite inicial aí sobre essa preocupante situação de Vitória. É uma crise que se avizinhava, né? Hoje era a possibilidade da reação e acho que já dá para a gente dizer que o Vitória hoje vive uma crise, porque são 2 meses sem vencer, a última vitória foi pela final do estadual contra o Bahia no primeiro jogo, um time que hoje se mostrou perdido em campo, que o emocional acabou atrapalhando, teve 2 expulsões, e que já vai jogar contra o Cuiabá com 2 desfalques importantes, mas isso aí é uma análise que a gente deixa mais para frente. Então, dá o meu boa noite a você, Fábio, a Arthur, a todo mundo que está aqui no chat para saber como foi o jogo. Muita gente provavelmente nem deve ter visto o jogo, vai ficar sabendo o que aconteceu pelo nosso relato, porque, assim, tinha jogo do Brasil, tinha final da Champions League, e como disse o nosso companheiro Diego Tatarana aqui no chat, nós fomos os guerreiros que assistimos a Vitória e Atlético Goianiense. Pois é, quem também assistiu esse jogo, né, com muita atenção, certamente, como sempre faz, foi Arthur Silva. Arthur, boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, Iago. Pois é, eu acho que o primeiro comentário tem que ser esse, né? Tipo, parabéns aí pra gente, para todos os
Acho que o público foi mais ou menos 16 mil pessoas no Barradão, que mesmo tendo uma final de Champions, Borussia e Real, foi assistir não um gol de Vinícius Júnior, mas um gol de Wagner Love nessa tarde. E assim, falando do Vitória, o cenário é muito, muito, muito complicado. Tá? Eu até comentei no Twitter ainda, quando o Vitória leva o primeiro gol, a gente vai falar melhor sobre a partida, né? Mas que assim, já tá chegando naquele ponto que você não consegue vislumbrar um cenário em que o Vitória consiga escapar do rebaixamento. É muito no início do campeonato ainda. Eu acho que o Vitória está fazendo apenas a sua 6ª partida no campeonato, né? Porque teve aquele jogo adiado ali contra o Cuiabá, que vai acontecer em breve. Mas mesmo assim, só com 6 rodadas, é um começo muito ruim, não só em termos de resultado, mas em termos de futebol apresentado. E você não consegue encontrar componentes que façam acreditar que a equipe vai conseguir evoluir. Você não. Já foi feita a troca de comando, que inclusive para mim foi um erro, a gente vai comentar mais durante o programa também. Você não consegue ver reforços que vão trazer um upgrade de qualidade. Né? Muito da demissão de Condé se falava que tinha que dar mais espaço para alguns reforços que estavam chegando. Eles passaram a ganhar algum espaço e não conseguem apresentar nada além dos remanescentes, na verdade. Na verdade, o nível até abaixo, a gente pode dizer que os reforços vêm apresentando. E a equipe começou agora a enfrentar os times mais acessíveis. Né? Não que o Vitória, para se manter no campeonato, ele apenas tem que jogar esse campeonato, como o próprio Fábio Mota falou em entrevista, né, que agora o Vitória ia começar o campeonato dele, que já é uma frase falha, né, porque o Vitória ele não pode achar que vai se manter no campeonato vencendo apenas equipes que estão ali no mesmo nível dele, como Atlético Goianiense, Juventude, Cuiabá e, sei lá, Criciúma, 4 equipes. Porque se ele vence essas equipes nos 8 jogos, ele vai somar 24 pontos. 24 pontos ele é rebaixado. Então ele vai ter que somar ponto contra as outras equipes do campeonato. O campeonato do Vitória é a Série A. Você pode dizer que o campeonato do Vitória não é estar buscando ponto fora de casa contra as equipes que estão lá em cima na tabela, ou até que pode acontecer um empate ou uma derrota dentro de casa com as equipes de ponta da tabela, mas não dá para dizer que o campeonato do Vitória é só esse. Mas mesmo que a gente analisasse dessa forma, o Vitória hoje começou o seu campeonato e teve uma exibição paupérrima. Não apenas o resultado horrível, mas um futebol muito pobre, e não apenas após a expulsão. Tá? Antes da expulsão, o Vitória já estava muito mal na partida. Bom, então é isso. Continuo com você, viu, Arthur? Para trazer o panorama geral, a gente vai falar de coisas mais gerais, né, do Vitória, elenco, mudança de treinador, mas vamos começar sobre a partida de hoje, sobre essa derrota aí para o Atlético Goianiense, que também nem vinha bem na temporada, né? É um time que também tinha a mesma campanha, curiosamente, do Vitória, né? Um empate, 4 derrotas, e agora o Atlético Goianiense fora de casa, com o gol de Wagner Love, hein? Wagner Love interminável. Conseguiu fazer, tudo bem que o gol que ele fez ali também, né, até eu fazia, né, mas enfim, fez o primeiro gol do jogo. Você já falou sobre a expulsão, né, que na tua visão não foi determinante, né, para essa derrota. O Vitória já estava mal antes, né, então não dá para contar, não dá para colocar o resultado de hoje só na conta da expulsão do PK, né, ali aos 39 minutos. Logo depois saiu o gol do Atlético Goianiense, né, logo depois da expulsão. Enfim, conte em detalhes a história desse jogo, Arthur. Boa, Fábio. Eu vou falar um pouco depois da expulsão, mas assim, eu acho que, obviamente, uma expulsão numa partida como essa, ela é importante. Né? Não sei se determinante é a palavra, mas ela não pode ser uma muleta. Não pode parecer que o Vitória perdeu o jogo porque teve um jogador expulso. Obviamente que tem um jogador expulso, ele muda completamente o roteiro. Mas falando do jogo, e aí começando ali com a parte da escalação, a escalação do Vitória hoje, ela trouxe até alguns componentes que o torcedor pedia há um tempo, né? Principalmente Daniel Júnior, de titular. É um jogador que, na reta final do trabalho ali de Léo Condé, mas não só na reta final, mas antes mesmo, talvez fosse a principal queixa do torcedor em relação a Léo Condé, era a não utilização de Daniel Júnior. Na estreia com Carpini, ele foi reserva, mas entrou durante a partida e fez o gol da equipe contra o Botafogo, inclusive um belo gol, né, pela Copa do Brasil. Não foi suficiente, obviamente, para o Vitória, mas talvez ele tenha sido o jogador do Vitória ali que saiu com mais pontos somados com a torcida e com o treinador, né, depois de ter entrado no segundo tempo e ter conseguido marcar um belo gol, embora ele tenha perdido um gol bem claro até anteriormente, até antes do Vitória levar o segundo gol do Botafogo. E aí ele foi titular hoje, numa escalação que teve
ele junto com o Mateuzinho, então Mateuzinho jogando mais aberto, Janderson jogando como ponta direita e Alejandro voltando para a posição de centroavante. E eu destaco essa volta de Alejandro porque Alejandro talvez seja o jogador do Vitória mais criticado desde o começo da temporada. Não que ele seja o pior jogador desse elenco do Vitória, mas por ele ser um jogador que vinha sendo titular e sempre foi muito utilizado, ele acaba ficando mais exposto, né, do que alguns jogadores muitas vezes que tecnicamente estão abaixo, mas ficam no banco de reservas e o torcedor não consegue criar uma raiva muito grande, né? Alejandro, a final do Baiano, por exemplo, ele perde um gol claro na partida de ida e perde um gol claro na partida de volta. Mas eu acho sintomática essa volta dele, porque na estreia de Carpini, Luiz Adriano foi titular, que é um desses jogadores que se falava de ter mais oportunidade. E Luiz Adriano, naquela partida, foi o pior em campo do Vitória. Né? Inclusive eleito aqui por Vitor Vilar, que foi quem analisou o Vitória naquela oportunidade. E hoje Alejandro volta. Então é uma mostra do problema grave do elenco do Vitória, porque um jogador super criticado, ele retorna após uma rodada dele não ser titular, justamente porque o seu reserva conseguiu ir pior do que ele. E aí começa a partida, e a expectativa era de que o Vitória, no começo da partida, conseguisse repetir o comportamento que ele teve contra o Botafogo, né? Que no começo do jogo ele conseguiu pressionar bastante o Botafogo, na saída de bola, abafando, sem dar espaço, criando oportunidades, chegando com algumas finalizações, mas a gente não viu isso acontecer hoje. O Vitória, no começo, ele até tentou tomar a iniciativa, mas ele parou no tentar. Ele não conseguiu passar disso. Foi um jogo muito feio, até, dá para a gente dizer. Então, até aumentou esse nosso lamento de não estar acompanhando a Champions League, porque foi um jogo muito truncado. Assim, você teve pouquíssimas oportunidades no primeiro tempo. A primeira finalização foi uma finalização de Guilherme Romão, acho que mais ou menos perto dos 8, 9 minutos, na quina da área, assim, mas um chute sem tanto perigo, sabe? Um chute para fora. E depois disso, eu não me recordo de outro lance até ter a primeira chegada do Vitória aos 22 minutos do primeiro tempo, que é uma jogada pela esquerda. Dudu participa da jogada ali acionando Mateuzinho quase a bola saindo, ele consegue salvar, toca para o meio da área e Alejandro, sem muito ângulo ali, finaliza para a defesa de Ronaldo. Essa foi a primeira chegada de maior perigo do Vitória, que antes não vinha conseguindo basicamente nem finalizar. E ali começa um momento do jogo em que o Vitória ele cresce um pouquinho de produção. Tá? Não é nada do tipo Vitória domina o jogo, Vitória está próximo do gol, mas é um recorte da partida ali no primeiro tempo em que o Vitória controla um pouco mais a bola e é quem passa a ter mais presença no campo adversário. Ele chega a ter umas duas jogadas ali em sequência, né, que ele tem. A primeira, eu acho que Daniel Júnior aciona Alejandro, ele chuta de fora da área, e logo em seguida tem um lance de uma falta, né, em Mateuzinho, que Daniel Júnior cobra e a bola passa por cima. Então, era um momento ali que dava uma certa esperança para o torcedor, né, de numa partida feia, que não vinha tendo tantas oportunidades, o Vitória começando a aparecer um pouco mais, ainda bem preliminar, como eu falei, mas dava um sinal de evolução. O Vitória estava numa crescente no jogo, dava para se dizer. E aí tudo vai por água abaixo quando tem a expulsão de PK. Né, porque, como eu falei até no comentário inicial, o Vitória ele não fazia uma partida boa no 11 contra 11. Esse momentozinho que eu falei aqui foi uma leve evolução em comparação ao Vitória, que até os 22 minutos não fez nada. O Vitória pegou o Atlético Goianiense em crise, um Atlético Goianiense super pressionado, que é uma equipe que, se o Vitória quer permanecer na Série A, ele precisa vencer dentro de casa, e o Vitória veio dar o primeiro chute aos 22 minutos. Até lá, o Vitória não tinha feito nada. Mas, querendo ou não, quando você perde um jogador expulso, o cenário fica muito pior. Né? E a expulsão de PK ela foi uma expulsão muito burra, assim, sabe? Foi um lance em que eu acho que o jogador que ele chega, não lembro, eu acho que é Maguinho, o lateral direito do Atlético Goianiense. Ele tá no campo defensivo, ainda do Atlético Goianiense, de costas. Então, assim, não é um lance, sabe, que o jogador tá na entrada da área para finalizar, um contra-ataque super perigoso, que você trocou o vermelho pelo gol. Não, foi um lance que, assim, a chance dele resultar em nada era enorme. Um lance completamente de jogo, completamente normal, e PK acaba fazendo uma falta dura, pesada. Na verdade, eu lembrei aqui, não foi Maguinho, não, foi Lucas Cal. Agora eu lembrando que eu ia até comentar, Lucas Cal até depois dá pra gente perceber que realmente pega em cheio ali na coxa dele, o pé alto ali de PK, realmente não tem o que se discutir dessa expulsão.
E aí vale destacar o aspecto emocional, que é mais um aspecto que o time do Vitória vem muito mal na temporada, né? Essa, salvo engano, foi a terceira expulsão seguida, assim, do Vitória. O Vitória teve Wagner Leonardo expulso na partida dentro de casa contra o São Paulo. Teve depois Camutanga expulso contra o Vasco, no momento que o Vitória poderia buscar ali o empate. O Vitória faz um gol e poderia buscar o 2-2 fora de casa. E agora tem essa expulsão de PK. E depois ainda ia ter outra expulsão, né, no segundo tempo. Então, o Vitória, nesse momento, ele tem 4 expulsões no campeonato e apenas 1 ponto. Só para fazer um comparativo. E o emocional ali também ficou muito claro, né? Porque foi uma expulsão muito de desligamento, sabe, da partida, ou... enfim, é até difícil explicar, sabe? Uma expulsão muito burra. E aí foi nesse momento que eu fiz no meu Twitter, que eu comentei mais cedo, né? De que não conseguia vislumbrar, porque pouco tempo depois sai o gol de Wagner Love, uma jogada de bola parada, porque assim, o Vitória teve um jogador expulso, beleza. Mas o gol que o Vitória leva não é um gol que é justificado por você ter um jogador a menos, sabe? Não é um gol que você tem uma jogada de contra-ataque, por exemplo, o Vitória saiu para o jogo, ou então mesmo sem ser contra-ataque, o Atlético Goianiense veio e aí, faltou um cara na marcação. Foi um gol de bola parada que você tendo um jogador a menos é o momento mais fácil de você se defender, porque você tem como tá todo mundo parado, você se organizar, e Wagner Love estava completamente livre para marcar o gol. Além dele estar livre, eu acho que o principal erro foi deixar aquele desvio na primeira trave, que não poderia acontecer no meio de tantos jogadores do Vitória, né? E aí sai o gol. E em resumo, o que eu posso dizer é que da expulsão do gol para frente, né, que a expulsão e o gol são colados ali, basicamente não teve mais Vitória no jogo. O jogo ele quase que acabou ali, tá? Tem logo a mudança em seguida para colocar Lucas Esteves no lugar de Alejandro, que era o natural. Ele chegou no primeiro momento a tentar tirar Daniel Júnior. Eu senti que ele deu uma recuada pela reação da torcida, Carpini, mas ele tira Alejandro. Para o segundo tempo, ele tira Daniel Júnior. Aí, talvez ele reviu a recuada que ele deu e resolveu fazer a mudança e coloca Yuri Castilho. Mas é um segundo tempo também que o Vitória começa sem fazer nada. Assim, gerou novamente aquela esperança. Vai voltar o segundo tempo, conversou no intervalo, vamos tentar um abafa aqui. Eu sei que tá com jogador a menos, é complicado, mas vamos tentar alguma coisa. Não. Foi um segundo tempo, mais uma vez, do Atlético Goianiense amassando o Vitória. E pouco tempo depois, Carpini tira Mateuzinho para colocar Eric Castilho lá com o Lebra. E aí, assim, ninguém entendeu aquela modificação, porque o Vitória ele tinha 2 meias, Daniel Júnior e Mateuzinho em campo. Você com um jogador a menos tirar um dos meias, beleza, faz parte. Agora você tirar os dois, quem ia organizar essa equipe? Sabiam ser os volantes, ele colocar isso na função de Dudu e Caio Vinícius, sabe? Não faz o menor sentido. E o Vitória ele até chega depois em umas 2 jogadas assim muito pontuais, né? Uma que tem a finalização de Janderson desviada, uma que tem um lançamento de Dudu para Esteves, a bola acaba não sendo finalizada tão bem. Mas assim, algo muito, muito pontual. Até para não estender tanto aqui, eu acho que dá para a gente dizer que o Vitória ele jogou mal até a expulsão. O momento imediatamente antes da expulsão é o recortezinho pouquinho melhor do Vitória, não que tenha sido um bom recorte do Vitória, mas em comparação com o jogo como um todo, talvez tenha sido o retrato menos pior do Vitória. E depois da expulsão, o Vitória quase que inexistiu. Muito também por uma participação de Carpini, isso vai ficar claro quando a gente trouxer as avaliações individuais, mas se já estava ruim do Vitória conseguir algo no 11 contra 11, e eu acho que é importante destacar isso para não ficar como muleta a expulsão, que a expulsão ela faz parte do jogo, para não ficar parecendo que não, foi um roteiro inesperado, teve um jogador expulso, por isso que não veio o resultado. Acho que é importante destacar, mas depois da expulsão realmente foi tudo por água abaixo, porque o Vitória basicamente não conseguiu fazer mais nada no jogo. Muito bem, Arthur. Passo a bola agora para o Iago Mendes. Iago, 9 dias, né, que o Carpini teve aí para conhecer o elenco, enfim, tentar mudar um pouco o panorama. E como o Arthur já adiantou, o time, até mesmo antes da expulsão, já não mostrava evolução, né, em relação aos jogos anteriores. Então, também é algo que preocupa, né? Porque, na maioria das vezes, né, um novo técnico, ele, pelo menos no início, ele dá algum resultado, né? Ele dá ali, mexe com alguma coisa ali. E o time, pelo menos em
vontade, entrega, né? Pelo menos dá uma melhorada nisso. Né? Lendo muitos comentários de torcedores do Vitória, eu vi muitos torcedores reclamando também da apatia do time ali, poderia ser um time mais, enfim, cobrando mais entrega do elenco. Então, todo esse contexto deixa ainda mais desesperador a situação do rubro-negro. Então, Fábio, eu concordo muito com a análise que Arthur fez, tá? A gente não pode dizer que as expulsões foram a justificativa para o Vitória ter perdido o jogo. Eu acho que o Vitória já vinha mal, como o Atlético também começou o jogo muito mal. Inclusive, eu acho que os primeiros 20 minutos eles meio que sintetizam o porquê que Atlético Goianiense e Vitória largaram tão mal na Série A. Porque, assim, era um jogo que era completamente improdutivo dos dois lados. Muito erro de passe, um jogo muito truncado, muita dificuldade de conexão dos dois lados. E isso se arrastou durante, assim, uns 20 minutos. E aí o Vitória, assim, ele meio que entende um pouco mais o jogo, entende como está o posicionamento do adversário e consegue ter um respiro de 10 minutos, que é quando ele cria essa chance pela esquerda que Arthur citou, tem a cobrança de falta. Só que aí, assim, no melhor, e aí, assim, melhor entre aspas, porque dizer que o recorte do jogo que o Vitória teve foi um melhor momento é muito complicado, porque foi só um respiro mesmo, na verdade. No respiro que o Vitória teve, aí o PK, assim, e aí na minha cabeça não tem outro adjetivo para usar, ele é expulso de maneira irresponsável. A real é essa. Porque a bola já tinha passado, ele chegou atrasado no lance, e mesmo assim ele opta por dar uma solada na coxa do adversário. E aí, assim, fica, né? O Lucas Cal fica caído e tal, ele leva o amarelo e sai de junto do bolo, porque pensou que tinha ficado por ali, acho que já consciente de que deveria ter sido expulso. Só que aí o VAR chama, o juiz até procura, os próprios jogadores do Atlético dizem que ele tá mais para frente, o árbitro vai lá e expulsa. E aí o jogo acabou. O jogo acabou pro Vitória porque o Vitória não conseguia mais reagir dentro de campo de maneira emocional. O 11 contra 10 é muito pesado para o time do Vitória, porque eu acho que passa o filme na cabeça das outras expulsões, né? Especialmente do jogo contra o São Paulo, em que o Vitória, com 7 minutos, perde Wagner Leonardo e acaba sendo derrotado. Eu acho que esse filme passa e aí o time meio que se apaga em campo. O que era, sei lá, se dá para dizer que tinha alguma fagulha, alguma brasa em campo, acaba que apaga de vez. E ainda veio o castigo muito duro, que com 2 minutos da expulsão o Atlético Goianiense vai lá e faz o gol. E aí tem a chance de fazer o segundo. O Lucas Arcanjo faz uma grande defesa, quase se machuca, batendo o quadril na trave. E vai para o segundo tempo meio que em terra arrasada quase o time do Vitória. Quando volta, o Carpini ele aciona o Yuri Castilho para tentar fazer com que o time, em vez de jogar de maneira mais organizada, mais propositiva, como é muito a proposta dele, muita ideia dele, e eu acho que vale uma análise mais para frente de ver o Vitória, a diretoria do Vitória como tem se apresentado perdida nessa Série A, porque troca o perfil do treinador com atletas que são contratados e um elenco que é completamente formatado para a proposta de jogo que era de Léo Condé, que era de um jogo mais reativo, em velocidade, explorando muita força física. O Carpini, historicamente, ele não joga assim nas equipes dele, e meio que, pelo menos assim, o que eu vi do primeiro tempo, eu acho que o início de jogo do Vitória e acho que a continuidade ruim depois da expulsão, parece um Carpini meio que perdido, tentando colocar as ideias dele de jogo com peças que não se adaptam a ele, certo? E meio que ficando nessa confusão para tentar pegar o melhor de dois mundos para tentar montar um time e tentar reagir numa competição onde já está muito pressionado. E aí no segundo tempo, nos primeiros minutos, o Atlético Goianiense já chega com perigo mais umas 2 vezes. O Vitória até tenta controlar, o Carpini vai tentando mexer, e aí o Bruno Vini machuca. O Vitória fica sem modificações a fazer antes dos 20 minutos. E aí um time que já estava com 10, já estava tendo que se correr por 11, com um a menos, se desgastando mais, vai ter que passar 25 minutos assim, com todo mundo já cansado, sem poder mexer. E aí o Atlético Goianiense, os times de Jair Ventura, que a gente conhece bem,
da passagem dele pelo futebol nordestino aqui no Sport. Tem muito essa característica de, a partir do momento que está em vantagem no jogo, cozinha o jogo, não deixa o adversário jogar, faz o adversário correr atrás da bola. E ele foi cozinhando, e na chance que teve, uma jogada em que a defesa do Vitória vacila pelo lado esquerdo do ataque, né? O Guilherme Romão entra na defesa, a defesa corta, a bola sobra, volta para ele está cercado por 5 jogadores do Vitória no lance, ninguém consegue cortar, e ele acha o Baralhas tocando para trás, o Baralhas chuta, e aí o Lucas Arcanjo, que para mim era uma das poucas figuras que se salvava no jogo do Vitória, acaba falhando e tomando o segundo gol. E aí, a partir disso, o que já era terra arrasada, aí virou um alvo de muitos protestos, porque aí começam primeiro a torcida começa a sair, cansa de levar chuva, né, e vai embora, e os que ficam começam a protestar contra o treinador, chamar ele de burro, com 2 jogos o treinador se a gente chamar de burro, acho que a gente vê bem como é que tá o buraco da situação, né? Protesta contra o time, chama o time de sem vergonha e tal, e aí meio que o Vitória já sem força em campo, o Atlético já desinteressado. Depois dos 23 minutos que aconteceu o gol, não tem mais nada em campo. A real é essa, assim, o jogo acabou, não tem mais nada, fica só o pessoal esperando o tempo passar. Minto, tem mais uma coisa em campo, que é o Dudu com um amarelo, vai lá, faz uma falta dura e é expulso para prejudicar ainda mais o Vitória no jogo contra o Cuiabá. Ainda tem essa. E aí, assim, o que dá para ver é que o Vitória, assim, se o buraco já era fundo antes desse confronto direto contra o Atlético Goianiense, eu acho que o Vitória conseguiu cavar pelo menos mais uns 2 palmos da própria cova hoje. Porque perde um jogo que é um confronto direto em casa, vira o que poderia ser uma retomada, um religamento da torcida com o time para tentar, meio na força do grito, meio que empurrado pela força da arquibancada, tentar reagir pelo menos nos jogos em casa, ver que isso... Acho muito difícil que isso aconteça de maneira imediata, tá? Chega 2 meses sem vencer, vê o Dudu quando sai, ainda tem relato de que ele discutiu com torcedores passando pelo camarote. Então, assim, é uma derrota muito doída, muito sofrida. Especialmente porque agora o Vitória vai para um jogo duro contra o Cuiabá fora de casa, uma partida atrasada. Ficou mudo, tá mudo. Tá no mudo, Iago. Tá no mudo ainda. Ainda no mudo. Agora foi. Pronto, beleza. Parou você dizendo que ia para uma partida difícil contra o Cuiabá, fora de casa. Vai para uma partida difícil contra o Cuiabá fora de casa, vai desfalcado e entra muito no que Arthur disse. Muito se falava que Léo Condé não dava chance aos reforços e os reforços não estão dando resultado, imagina como é que tu vai para um time que tem reforços que não dão resultado, um time principal que não está dando resultado, reservas que você não tem confiança e você começa a ir desfalcado para uma partida importante. Então, é muito difícil o buraco em que o Vitória se enfiou a partir de hoje. Eu acho que a gente vai analisar mais para frente, mas a situação fica bem preocupante. O horizonte começa a ficar difícil a gente tentar buscar soluções para que o Vitória consiga escapar desse rebaixamento que começa com 6 rodadas, ou seja, menos de um sexto do campeonato, já começa a ficar muito iminente. Arthur, vamos falar agora sobre essa troca, né, de treinador. O Condé saiu, entrou o Carpini, que é um técnico que na Série A nunca se provou, né? Até nunca foi treinar a Série A agora com o São Paulo e teve um trabalho ruim, né? Tanto que foi demitido e o Zubeldia assumiu por lá. Então o Vitória contrata um treinador que nunca deu essa resposta de ressuscitar um time mal na Série A, né? Tem esse ponto. Um cara que veio de um trabalho ruim e tira um técnico que, claro, obviamente tinha sua parcela de culpa, mas me parece que o problema do Vitória é muito mais elenco do que treinador. Pelo menos vendo de longe aqui, obviamente não acompanho com tanta profundidade que nem você o Vitória. Mas me parece que o Vitória, como o Iago disse, os reforços não deram certo.
Muito jogador que rendeu na Série B, agora na Série A, bateu no teto, né? Não consegue ali entregar mais. Então, me parece a situação do Vitória complicada, né? Assim, a gente não consegue ver muita saída. E em relação à troca, já dá para dizer que foi um erro com 2 jogos ou ainda é cedo? Ainda dá para ter uma esperança aí que o Carpini possa melhorar esse Vitória? Teve quase 10 dias, né, para isso, e o time não mostrou nada de diferente, nada de nenhuma evolução em relação aos jogos anteriores. Na verdade, Fábio, para mim a mudança já foi um erro. Essa minha avaliação é desde o dia que ela aconteceu. Então, eu não tenho receio em falar isso agora após 2 partidas, porque para mim foi um erro já dentro da minha avaliação, já no dia em que isso foi anunciado. E na véspera, eu me lembro que Condé, a gente fez um programa de raio-x, eu acho que na segunda-feira, Condé foi demitido na terça, ou o raio-x foi um domingo, e o Condé foi demitido na segunda, foi algo assim. E na véspera, eu me lembro que eu comentei aqui que existia essa especulação em torno da saída de Condé, e que para mim a demissão de Condé era muito algo do tipo, quando você entra naquele desespero, e que tem que ser feita alguma coisa, tem que dar uma satisfação, tem que tentar mexer alguma coisa no time, sabe, dar aquela, enfim, revirada ali para ver se muda alguma coisa, e que você não tem como demitir 11 jogadores, você não tem como refazer o elenco, ainda mais com janela fechada, então vai sobrar para o treinador. Ele que vai pagar o pato para ser a mudança, para ver se algo acontece diferente. Eu já via daquela forma, depois a demissão veio, e aí vendo depois até as coletivas de demissão, eu acho que tem até um outro componente, tá, da demissão de Condé, pelas declarações, principalmente do presidente, que eu acho que é muito de usar o Condé, às vezes, como bode expiatório, sabe? Eu acho que na demissão ficou muito um discurso assim, como se Condé tivesse uma responsabilidade no mau momento do Vitória maior do que de fato ele tem. Ninguém discorda que Condé tem responsabilidade. O Condé é o técnico do time. O Vitória nas 5 primeiras partidas tinha apenas 1 ponto e não vinha jogando bem também, isso é bem verdade, né? Mas essa responsabilidade ela é dividida. E como você bem falou, para mim a responsabilidade é muito maior, por exemplo, de Ítalo Rodrigues, que foi quem montou esse elenco do Vitória para essa Série A. Um elenco que não é um elenco barato, tá? Porque, assim, é óbvio que o Vitória está longe de ser das equipes que tem maior investimento na Série A. Não é esse o ponto. Mas para o perfil financeiro do Vitória, o Vitória fez investimentos relativamente grandes, né, para essa Série A. Você tem jogadores como Daniel Júnior, foi um jogador que o Vitória comprou, eu acho que por 2,5 milhões. Leonardo, outro jogador que o Vitória comprou os direitos federativos por uma quantia razoável, 2 milhões, 3 milhões, algo assim. Eu não vou lembrar agora de cabeça os valores, mas você tem Janderson, 5 milhões, que foi pago ao Botafogo. William Lepo, também mais de 2 milhões. Você tem Bruno Vini, que especula-se ali um valor entre 1 milhão e 200 mil e 2 milhões e meio, algo assim. Então, não é também uma situação do tipo, não, a gente está montando aqui um elenco limitado, a gente não tem dinheiro. A gente entende que comparado com as outras equipes, sim. Mas se você comparar, por exemplo, com o Atlético Goianiense de hoje, o Vitória gastou muito mais dinheiro do que o Atlético Goianiense montando esse elenco. E o Vitória hoje jogou, beleza, com o Atlético Goianiense quando estava com 11-11 ali também, Iago bem destacou, não estava bem também, mas o Vitória saiu de campo sem ter chance de vitória contra o Atlético Goianiense. Não teve nenhum momento ali que se pensou que o Vitória estava próximo da vitória e depois da expulsão muito menos. Então, eu acho que teve um pouco ali também de usar Léo Condé como bode expiatório. E assim, eu falei desde o momento, assim, que eu sempre falei, na verdade, não desde aquele momento, mas desde do Campeonato Baiano, que a esperança para o Vitória fazer uma campanha de Série C boa, de Série A boa, perdão, era com o Léo Condé. Léo Condé seria o cara que ia conseguir guiar isso, porque ele conhece o elenco, porque ele tinha encontrado a forma de jogar. Isso não quer dizer que você tem que manter Léo Condé de todas as formas. Mas eu não tenho dúvidas que hoje o Vitória, se tivesse com o Léo Condé nessa partida, ele teria mais chance de vitória que com o Carpini. Isso não é obrigatoriamente uma crítica a Carpini, tá? Isso é uma crítica, na verdade, a não terem dado um pouquinho mais de tempo ali para o Léo Condé, a terem já se lançado nesse desespero e ter já partido para essa mudança, que já dá para a gente dizer com 2 rodadas que não vem dando resultado. Porque se tinha aquela expectativa de trocar o treinador e com pouco tempo o resultado imediato, até porque o Vitória ele vai precisar de resultado imediato, porque a sequência dele são de jogos contra
concorrentes diretos, ele pega o Cuiabá e, se não me engano, depois é o Juventude. Então, assim, o Vitória ele não pode vacilar agora e depois começar a reagir, porque depois vai vir uma pesada. Né? Série A é assim, se você tem uma sequência mais acessível, depois vai vir uma sequência por isso, tenha certeza. Porque todo mundo vai pegar as mesmas 19 equipes, então não tem como fugir disso. Então já dá para dizer que não vem dando resultado. Eu achei o nome de Carpini, aí já entrando nesse aspecto, um nome também longe do ideal, porque se falava muito de Condé, não tem experiência na Série A. E Carpini tem qual experiência na Série A? Porque se você Exatamente. isso, você não resolveu esse problema. O ponto que falou da forma de Arthur, jogo. teu áudio tá falhando um pouco, tá? Nesses últimos segundos aí, começou a dar uma picotada. Deixa eu tentar tirar aqui. Enquanto o Arthur pluga e despluga e pluga, né? Continue falando sobre o Carpini, só para complementar, né? Melhorou É agora. meio isso, né? Tirou o Condé, que tudo bem, não tinha experiência em Série A, trouxe outro que também não tem experiência em Série A, com o agravante de não conhecer o elenco, né? Então, ele meio que trocou para um perfil parecido sem conhecer quem tá lá. Não faz muito sentido. A diferença entre os dois Melhorou treinadores agora? eram Só pra 2 fazer o jogos teste, na tá Série melhor o A. áudio? Tá meio baixo ainda. Tá pegando ou tá Agora tá falhando ok. o picotado? Agora tá ok. Tá. Pode seguir. Agora melhorou. Não sei se é alguma coisa aqui no fio, vou tentar não tocar nele. Talvez seja isso que esteja dando essa instabilidade. Mas é isso que eu vinha falando. Eu acho que a escolha de Carpini, você não resolve esse problema, que em tese era um problema indicado sobre Condé, que é a falta de experiência na Série A. Como o Fábio bem falou, você vai trazer um cara que não conhece esse elenco, e Carpini não vai conseguir mudar o elenco, porque a janela só vai abrir em julho, então ele vai ter que jogar pelo menos o mês de junho inteiro aí com o mesmo elenco. Então, você vai trocar por um cara novo, e aí você já começa a perceber alguns pontos relacionados a um cara que não conhece o elenco. Por exemplo, Eric Castilho hoje ter tido a oportunidade é muito de um cara que está chegando agora e é aquela história de dar oportunidade para todo mundo. Mas ele, mais uma vez, pela, sei lá, sexta vez na temporada, sétima vez na temporada, mostrou que não tem a menor condição. Entrou muito mal na partida. Né? Só que é o preço que você paga por trazer um técnico novo que vai acabar dando mais oportunidade para todo mundo. Se queria mais oportunidade para alguns jogadores, como Luiz Adriano, como Daniel Júnior, vai vir também a reboque oportunidades para jogadores como Eric Castilho. E aí o único ponto que eu queria voltar a destacar aqui é que foi um erro a troca de Léo Condé, e eu acho que o Vitória precisa ainda atacar onde talvez esteja o seu maior problema, que é montagem de elenco. No futebol, existe muito uma coisa de que... Dá tempo ainda disso, vezes... Arthur? Não, eu digo já no sentido de se preparando para a próxima janela. Porque assim, no futebol eu vejo que há muito um tratamento ao sintoma e não à causa. Isso não é algo do Vitória, é algo de todos os clubes. Você tem uma janela de contratação ruim, você não está funcionando, você está errando as contratações, dificilmente você vê uma mudança no corpo diretivo que está fazendo essas contratações. Assim, normalmente eles seguem na insistência, parece que é um método de tentativa e erro. Ah, não, deu errado, então demite o jogador, traz um novo jogador e assim sucessivamente. Mas, por exemplo, se fosse para demitir, Ítalo Rodrigues não era um cara que deveria ter sido demitido antes de que o Léo Condé, não? Porque qual Sim. contratação o Vitória fez em 2024 que está dando resultado? Hoje, no time titular do Vitória, a gente só tem 3 jogadores, talvez, que sejam contratações. Você vai ter PK, que também não é um lateral esquerdo para mim, no nível que o Vitória precisa para a Série A, mas de todas as contratações, talvez seja a que melhor funcione, embora tenha feito uma partida muito ruim hoje. Você tem o William Lepo, que vem sendo titular até pela saída de Zeca, e você tem o William Oliveira. No ataque, você vem vendo como titulares ali Janderson, Alejandro, Daniel Júnior, mas assim, não estão agregando, sabe? Não são jogadores que estão adicionando muita coisa. Então, no final das contas, o Vitória contratou muito mal para 2024. O Vitória não teve reforços aí que realmente aumentaram o seu patamar. O time do Vitória hoje é um time muito parecido com o do Vitória da Série B, na verdade seja dita. Não teve um aumento de patamar pensando na Série A. O Vitória trocou a lateral esquerda, porque os 2 laterais esquerdos que estavam saíram, o Felipe Vieira está machucado. Tiveram algumas contratações ali na lateral direita, talvez o William Lepp seja uma evolução relacionada a Zeca, mas nada de outro mundo. De volantes, o William Oliveira também não é aquele grande volante. Talvez se Rodrigo Andrade tivesse à disposição, a dupla seria Dudu e Rodrigo Andrade. Então também não teve esse upgrade. No ataque, sim.
O Vitória está tendo agora um Janderson que talvez seja uma evolução em relação ao Oswaldo. Mas para mim ainda é muito longe do que precisam para uma Série A. E muito longe também de ser um jogador que mereça 5 milhões. Ainda mais 5 milhões na realidade do Vitória. Porque não é sei lá, o Flamengo, o Palmeiras pagando 5 milhões de jogador, que isso aí para eles pagam para um jogador que vai ser reserva e talvez entre pouquíssimas vezes. Para o Vitória, um jogador nesse valor tem que ser um jogador que realmente vai fazer a diferença. Não é o que a gente vem vendo, sabe? Então eu acho que sobrou muito ali para Léo Condé. Ele pagou muito um pato que obviamente não era só dele. E eu achei até engraçado na coletiva, porque estava tendo muitas críticas, obviamente, ao presidente, que tem que ter, né? Porque eu fico tranquilo, porque na hora que teve o título baiano, eu vim aqui elogiar o trabalho de Fábio Mota, que é um trabalho que tem muito mais aspectos positivos do que negativos. Ele pegou a equipe numa Série C e colocou a equipe na Série A, ganhou um Campeonato Baiano depois de tanto tempo, ganhou uma Série B e tudo mais. Mas a avaliação ela é contínua, ela não acaba por causa disso. E ele mesmo falou que tinha muitas críticas injustas, porque por causa apenas de 5 jogos na Série A, mas foram 5 jogos na Série A também que fez ele tirar Léo Condé. Não foi um período antes. Léo Condé Se é também. injusto para ele, é injusto para o Condé também, né? Exatamente. Então o critério ele tem que ser no mínimo igual, né? Se ele acha que 5 partidas é injusto para você criticar alguém, então ele não poderia ter tirado Condé também. A partir do momento que ele tira Condé, ele está dizendo, pessoal, essas 5 rodadas são importantes na avaliação, são extremamente relevantes, então está dando espaço também para que a avaliação caia sobre ele, caia sobre as outras peças do corpo diretivo do Vitória e assim sucessivamente. Mas, e aí, só um último comentário respondendo o que você falou. Será que dá tempo ainda para o Vitória corrigir? Veja, eu acho muito difícil, mas o Vitória vai ter que correr nesse mês de junho para fazer com que ainda dê tempo. Porque jogando como está jogando, o Vitória tem uma enorme chance de chegar na janela já fadado ao rebaixamento assim, sem ter muito o que fazer. E o mês de junho é aquele mês em que vai ter jogo quase que sempre meio de semana, final de semana, até mais por essa paralisação até. O Vitória tem o jogo do Cuiabá, por exemplo, que ele vai jogar agora, então o Vitória não vai ter descanso. Vão ser muitas partidas, muitos confrontos diretos, e se o Vitória não conseguir reagir para pelo menos ficar ali numa posição, mesmo que ainda dentro da zona, mas pelo menos não tão distante das equipes acima, possa ser que a próxima janela, mesmo o Vitória tentando coisas mirabolantes, que é difícil na segunda janela, é uma janela mais complicada do que a primeira, mas mesmo assim pode ser que não seja o suficiente, porque não tem ainda tempo hábil para se recuperar no campeonato. Pois é, essa segunda janela, ou você pega jogador meio encostado, né, em times maiores, que vão ter que render o que não estavam rendendo, ou você vai ter que pensar ali, ou um jogador que está voltando do exterior, um jogador que está na Série B, que possa agregar na Série A, então é uma janela muito mais complicada, né? O Vitória, situação complicada. Iago, ainda sobre essa troca, eu fico imaginando, cara, se fosse para cair, não é melhor cair com o Condé e mantê-lo para o ano que vem? Não seria mais lógico? Vamos... Já que está muito claro que o problema não era só o técnico, né? Assim, não vai ter técnico que vai fazer muito milagre com esse time do Vitória. Então, se for para cair, não é melhor manter... Tudo bem que seria muito complicado também a questão de pressão e tudo mais, né? O time, se o Vitória continuar nessa toada até o final, seria meio complicado também manter, né? Eu também entendo isso. Mas, enfim, certamente se o Vitória cair, o telefone do Condé vai tocar no mesmo dia ou na semana seguinte. A bronca é se ele vai atender, né? Porque é um nome... Por isso que era melhor cair com ele, né? Que você já garantia. É um nome que ficou valorizado no mercado e eu não duvido que, assim, a partir do momento em que começar a dança das cadeiras que a gente muito bem conhece na Série A e que ainda não começou esse ano, porque a gente sabe que houve um momento de paralisação do campeonato e aí muitos times que estavam mais na parte de baixo da tabela tentaram se reestruturar durante esse tempo. Eu acho que com certeza durante essa roda da dança das cadeiras, com certeza o telefone do Condé vai tocar. E não, se o Sosso, Iago, se o Sosso perder 2 jogos, se o Sport trocar, quem é a primeira opção? Quem seria? Eu acho que seria o Condé, por exemplo. Rapaz, e se o telefone tocar do Condé e ele quiser vir, eu acho que pode ser um bom casamento. Assim. Não dizendo que já está na hora, eu acho que não. Eu acho que o trabalho do Sosso é um trabalho que requer tempo, é um trabalho de filosofia de jogo, de adaptação, e que tudo isso precisa ser de tempo para ser implementado. Mas nunca se sabe, eu acho que pode ser, é uma coisa viável, tanto para Sport quanto, por exemplo, para
sei lá, um time como o Ceará ou algo nesse sentido, entendeu? O Coritiba tá sem técnico, por exemplo. Curitiba tá sem técnico, por Não me exemplo. surpreenderia quando aparecer lá. Pois é, eu acho que o tiro foi errado 2 vezes. Porque, havia o diagnóstico que o Vitória tinha um problema. Muito se sabia que o Léo Condé, apesar dos problemas do elenco, estava tirando sangue de pedra quase do elenco. Não era mais nem leite, era sangue de pedra que estava tirando. Assim, fazendo coisas que ninguém imaginaria que o elenco do Vitória, como estava, ele conseguiria fazer, como, por exemplo, o Campeonato Baiano que fez, que praticamente engoliu o Bahia nos 2 jogos e foi campeão. Só que, assim, todo time, toda equipe tem um topo de curva. E aí, quando você vê que o Vitória ele manteve muita gente da Série B e fez contratações que não agregaram tanto ao elenco, o topo da curva do Vitória se mostrou abaixo do que é necessário para ser competitivo na parte de cima da Série A. E aí, com lesões, com muita gente de abaixo, esse topo de curva foi ficando ainda mais achatado. E aí, hoje, o Vitória ele não consegue ser competitivo nem entre os times que estão disputando ali embaixo. A gente viu a prova hoje. Hoje, num jogo que, mais uma vez, deixar claro, foi um jogo que foi muito ruim, tecnicamente, para as duas equipes. O Atlético Goianiense conseguiu controlar a partida, fazer a partida ao seu modo durante 75 dos 90 minutos, controlou completamente as ações e as chances que teve foi lá e fez. E aí o Vitória acabou perdendo o jogo. Eu acho que a demissão do Condé foi um erro e acho que a contratação do Carpini foi um erro. Não, nada contra o profissional Thiago Carpini. Só que eu acho que, assim, a diferença de perfil é muito gritante. O elenco ele foi montado para uma proposta de futebol que era pensada pelo Léo Condé, que é uma proposta que é completamente diferente da do Carpini. O Carpini é um cara que gosta de jogar com a bola, que gosta de ser propositivo, coisa que o Condé não é, e não foi durante a Série B ano passado, não foi durante o Campeonato Baiano esse ano, e não foi nos jogos que comandou na Série A, entendeu? Só que aí você contrata um técnico que tem uma proposta completamente diferente da do elenco. Um cara que já chega pressionado e que tem que fazer os reparos no carro, com o carro andando e quase batendo o motor, é muito difícil, entendeu? E aí, assim, a gente sabe que, inclusive, já a gente no NE45 já fez matéria relatando que, assim, o Fábio Mota disse que vai para o mercado na segunda janela. E o mercado da segunda janela, normalmente, é um mercado muito caro, porque é um mercado inflacionado. Porque, normalmente, quem se mexe muito no mercado é quem está precisando. E quem está precisando, assim, é aquela história assim, pô, tô precisando de um volante. Só tem esse aqui. Eu pago e vou, e trago. Porque eu tô precisando, e se eu não tiver esse volante, eu vou cair. E aí, isso faz com que o Vitória, provavelmente, se for ter que repensar esse perfil do elenco, ele vai ter que contratar muita gente cara, e isso não seja a garantia de permanência. E não sendo a garantia de permanência, meu amigo, você contratar tanta gente com um contrato tão caro para uma diferença de renda que é tão grande entre a Série A e a Série B, pode ser um buraco bem fundo para 2025. Pois é, situação complicada do Vitória. E assim, até o timing, né, da demissão foi errado, porque você poderia ter esperado essa sequência de confrontos diretos, né, digamos assim, contra Atlético Goianiense, Cuiabá e Juventude, para você tirar uma prova ali do Condé. Não é técnico para a Série A, não vai conseguir tirar mais desse time. Enfim, pegou adversários equivalentes e também foi mal. Mas nem isso, né? Acho até o erro, até o momento da demissão foi errado, né? Então, Parafraseando o próprio Fábio Mota, né, Fábio? Ele acabou demitindo o Condé por só 5 partidas, que é muito pouco para pagar tudo que foi feito antes, e sem ele ter jogado o campeonato do Vitória, porque segundo ele, o campeonato do Vitória começou hoje. Então o Condé foi demitido sem nem jogar esse campeonato. Então, assim, pelo que ele mesmo fala, não casa com a ação de demitir Condé, sabe? E olha só não bate com a outra. A contradição. Ele demitiu o Condé, muito se falou do argumento da falta de experiência na Série A, mas hoje o Condé tem mais jogos em Série A do que o Carpini. O Carpini tem 4, 2 pelo São Paulo, 2 pelo Vitória, e o Léo Condé tem 5. Então, assim, a justificativa não se aplica ao que a gente está vendo, seja em campo, seja nos bastidores de Vitória. E isso é uma coisa que irrita o torcedor.
Hoje a gente já viu protestos fortes, já viu o pessoal chamando de time sem vergonha, viu o Fábio Mota sendo xingado, que é um cara que, assim, é uma figura fundamental nesse resgate do Vitória, de tirar o time da Série C, levar de volta para a Série A, colocar meio que recolocar o time no mapa do futebol brasileiro. Só que a condução que está sendo feita do futebol esse ano não dá para a gente dizer que é boa. A condução tem sido ruim, porque montou um elenco que é caro, com peças que não estão rendendo e que só tem uma possibilidade de jogo, que era a possibilidade de jogo imaginada pelo Léo Condé. Hoje, com outro treinador, esse elenco vai ter muita dificuldade, porque não tem característica para isso. A gente não pode chegar assim, pô, quais são... Como é que ele vai montar um meio de campo para ser um meio de campo controlador de bola, que encontra espaço, que tem infiltração, que é propositivo? Não tem essas peças. Ele tentou hoje com o Mateuzinho e com o Daniel Júnior. Mateuzinho, inclusive, sendo tirado de onde ele rende melhor, né? Que é para ser a peça criativa ali do meio-campo, tendo que jogar na ponta. Não rendeu, não foi bem hoje. O Daniel Júnior até teve alguns lampejos, mas assim, é longe ainda do que o Vitória precisa. Então, acho que também chegou a hora de, pô, a gente trocou de treinador, não deu certo. E aí, o que a gente faz? Eu acho que está na hora de começar a repensar a condução de como tem sido feito o futebol esse ano também. Eu acho que a lógica do Fábio Mota foi a seguinte, ele pensou, pô, esses 3 jogos a gente tem que ganhar. Aí ele pensou, não, pô, um novo treinador sempre começa bem. Aí ele pegou os inícios do Carpini, que foi no Juventude, foi muito bem, né? O Juventude estava brigando para cair. No Água Santa e no São Paulo, porque o início dele do São Paulo também foi bom. Né? Depois campeão, ali que... né, da Supercopa ali e tal. Então, tentando pensar com a lógica do Fábio Mota, acho que ele pensou nisso. Pô, a gente tem 3 jogos acessíveis, a gente tem que ganhar esses jogos. Então, trazendo um novo treinador que tem um histórico de começar bem, né, os trabalhos, eu vencendo esses jogos, eu engreno. Eu dou aquela engrenada, mas o primeiro jogo já não deu mostras que isso tem uma grande probabilidade de não acontecer, né? Então, foi um pensamento muito imediatista, eu acho. Eu acho que essa troca aí do comando técnico do Vitória. E nada contra Carpini, que é só um comentário assim, não tinha nome muito melhor no mercado não, tá? Era um mercado muito difícil. Eu até, antes, quando se comentava sobre a saída dele, eu até falei aqui em alguns programas, assim, qual treinador que o Vitória tem acesso no mercado que seja melhor do que Condé? Porque se a gente parar aqui, por exemplo, o nome especulado fora Carpini que tinha era o Wesley Carvalho, por exemplo, que era um técnico também sem quase nenhuma experiência, né? Só treinou o Atlético Paranaense ano passado na saída de Paulo Turra, mas ele era até antes auxiliar. Então, é um mercado difícil. Eu até brinquei quando começou a ter a especulação da saída. Na verdade, quando ele foi demitido, eu até brinquei que o melhor para o Vitória era que o Vitória tivesse jogado hoje com um auxiliar da casa, tivesse vencido o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense mandasse embora Jair Ventura, o Vitória fosse lá e contratasse Jair. Era o melhor cenário para o Vitória, eu até brinquei. O Jair é um técnico que consegue, né, tirar leite de pedra, enfim, já pegou vários times frágeis e livrou de rebaixamento, né? Pelo menos nisso ele... E que tem um perfil parecido com o do Condé, né? Tem isso também. É um time que joga futebol muito mais reativo. Isso. Enfim, vamos analisar os jogadores do Vitória que entraram em campo hoje. Vamos para o campinho. Rodrigão Carvalho, que está na produção e nos trabalhos técnicos, já colocou na tela, né, para quem está vendo via YouTube essa transmissão. Vamos começar com o Arcanjo, que falhou, né? Falhou no segundo gol, foi uma mão, a famosa mão de alface. Pois é. Iago resumiu bem. Ele tinha tudo para ser talvez o único do Vitória com verdinho, ou verde claro, ou jogou bem ou muito bem. Mas aí depois daquela falha no segundo gol, não tem mais como colocar ele ali, né? Fico na dúvida entre o razoável e o jogou mal. Porque, assim, ele fez 2 defesas muito boas, tá? Tem uma no finalzinho do primeiro tempo, logo depois que o Vitória leva um gol, né? Que é um chute de Baralhas, eu acho que a bola desvia e ele tira. Desviado. É um lance até que isso até preocupou se ele tinha se lesionado, né? Porque ele faz a defesa, depois ele cai assim dentro do gol, cai na rede. Até os jogadores do Atlético chamaram logo o atendimento, mas ele estava tudo bem com ele. E tem talvez uma finalização até mais complicada, que é logo no comecinho do segundo tempo,
uma troca de passes ali, um chute, não vou lembrar exatamente de quem, mas ele estava até encoberto e ele dá um toquezinho assim bem de leve na bola, a bola vai para fora. Então são duas ótimas defesas, mas também o segundo gol foi uma falha muito grande ali dele, sabe? Uma bola extremamente, era uma bola até para ele segurar, na verdade, assim, uma bola extremamente tranquila e ele acabou aceitando. Então vamos para o jogou mal? Eu iria de razoável, porque assim, Razoável, para mim, apesar da falha. Para mim, ele seria o único com muito bem hoje. O único, ouso dizer assim, que seria o único acima do amarelo hoje. Tá? Isso, eu diria isso. Só que a falha diz muito sobre o que foi o jogo, porque é um jogo em que nada deu certo. E até o que tá dando certo, uma hora vai dar errado. E foi o que aconteceu com o Arcanjo. O Arcanjo fez defesas importantes, estava sendo seguro nas saídas de bola do gol. Levou o primeiro gol, ele não tem culpa nenhuma, porque a bola é antecipada no primeiro pau e sobra para um Wagner Love que está livre. E ele não tinha muito o que fazer, ele ainda tenta ir na bola, mas não tinha, né? Não tinha o que fazer, foi falha da defesa. E o segundo gol, assim, a defesa falha, porque não consegue dar o combate, não consegue tomar a bola, tem mais de uma oportunidade para fazer isso. Podia ter tentado tomar a bola do Guilherme Romão, podia ter tentado dar o bote no Emiliano Rodrigues, não conseguiu fazer nenhuma das duas coisas. Quando tenta cortar, rebota a bola e a bola acaba voltando para o Guilherme Romão, que faz a assistência. Tinha muita gente na frente dele? Até tinha, mas era uma bola que não dava para... Como Arthur Benício, era uma bola que estava fraca, dava para ele até ter segurado em condições normais de jogo. Mas eu acho que tudo assim, a falta de confiança, o dano psicológico do filme repetido, de ter um jogador expulso e estar perdendo, de ter a torcida xingando, eu acho que tudo isso prejudica muito a partida. Então, assim, a falha, para mim, é definitiva para ele descer de ser o único que jogou bem para meio que entrar ali no bolo dos que foram um pouco acima da média ou ficaram na média. Eu acho que ele vai ficar com o amarelo e acho que tá justo. Não dá pra gente também cometer num jogo mal um cara que fez 3 ou 4 defesas muito importantes que poderia ter evitado, por exemplo, uma goleada. Se o Atlético Goianiense tivesse um pouco mais de qualidade na finalização. Então, fechados com o razoável, né, pro Arcanjo. Vamos nessa. Bom, vamos para os zagueiros. Não teve o Camutanga, né? Hoje estava suspenso. A zaga foi Wagner Leonardo e Bruno Vini. Mas não sei se Camutanga seria titular mesmo se tivesse disponível, viu? Porque já contra o Botafogo, o Carpini colocou o Vini de titular e pela declaração dele na coletiva pós-jogo daquela oportunidade, parece que o Vini é o titular na cabeça dele. Saiu lesionado, não sei, né? Se foi algo mais grave ou se já estaria disponível na próxima rodada. Pareceu muscular, né? Exato. Por isso que preocupa um pouco. Acho que... Eu acho que Bruno Vini hoje fez a melhor partida dele pelo Vitória. Não que tenha sido uma grande partida, tá? Mas a régua dele não é muito alta. E hoje eu acho que ele fez uma partida ok ali. Eu colocaria o razoável. Eu acho que tanto para ele... Os 3 zagueiros ali, aí eu colocaria razoável. Bruno Vini, Wagner Leonardo e Reinaldo. Acho que não tiveram, assim, obviamente que tiveram culpa ali nos gols, mas foi uma culpa generalizada, sabe? Não foi uma culpa individual focada neles. E foi uma partida também complicada, porque depois da expulsão, assim, várias vezes com o Atlético chegando, o Reinaldo, na verdade, assim, ele entrou, jogou uma parte ali, nem positivamente nem negativamente. Foi uma parte do jogo também que já estava o jogo meio morto, né? O Atlético já tinha 2-0 basicamente, então não tinha muito o que querer mais com a partida. Então os 3 ali eu até colocaria em amarelo. Eu tô com o Arthur, assim. Eu acho que Bruno Vini e Wagner Leonardo não tem culpa isolada nos gols que o time levou. Eles foram parte de um sistema que não funcionou bem hoje. E o Reinaldo, eu até, assim, eu particularmente eu colocaria ele até sem nota, porque eu particularmente não lembro de ter ouvido o nome dele na transmissão depois que ele entrou em jogo. Eu acho que, assim, ele participou com muito mais em questão de fechar posicionamento do que ser ativo em dar um bote e cortar uma bola, ou então tentar fazer uma saída de jogo. Então, eu particularmente nem nota colocaria para ele, mas Bruno Vini e Wagner Leonardo acho que fizeram partidas razoáveis.
para o Wagner Leonardo fazer uma partida razoável é uma coisa que preocupa, porque ele era um dos esteios desse time, era uma das referências, era um cara que, assim, quando ele jogava bem, o time todo crescia. E aí, vendo ele jogar mal, vendo que ele já foi protagonista de um jogo problemático do Vitória, que foi quando ele foi expulso contra o São Paulo por 7 minutos. Hoje ele também já não vai bem, mas ainda assim é o melhor jogador da defesa. Eu acho que assim é um sintoma preocupante para o que a gente falou sobre esse teto dos jogadores do Vitória na Série A. Mas por falha individual, acho que não teve. E acho que isso deixa eles dois com uma apresentação razoável. Bom, então, zagueiros aí do Vitória. O Reinaldo também, né? Que entrou ali no final do primeiro tempo, razoável também, né? Pode deixar sem nota. Pode deixar sem nota, que realmente ele, assim, ele até ficou uma minutagem razoável em campo, mas ele entrou no momento em que o jogo estava meio morto em termos de ataque do Atlético, né? Então, muito bem. Então vamos para as laterais. William Lepo e o PK, né? Que teve a expulsão ali bem infantil. PK para mim muito mal. Já pode até colocar aí, porque a expulsão completamente burra e irresponsável, como o Iago bem trouxe. Acho que a palavra melhor é essa, até irresponsável. O Vitória já não estava bem na partida e, como a gente já falou, depois dali acabou o jogo. Até antes, PK não vinha fazendo uma boa partida, tá? Aquela lateral ali era a lateral em que o Atlético melhor chegava, com o Maguinho jogando pela direita. Então o PK já estava uma marcação distante, dando muito espaço para algumas jogadas do Atlético ali. Então nem é só pela expulsão. Ele já fazia uma partida ruim, mas a expulsão confirmou a avaliação como muito mal. O Lepo eu fico na dúvida, eu achei ele ok ali, não chamou tanta atenção. O segundo gol foi um gol que sai pelo lado dele, mas assim, foi um gol muito generalizado, porque, por incrível que pareça, tinha muitos jogadores do Vitória naquela jogada. Assim, o Vitória ele tinha superioridade naquele momento ali, e o Atlético Goianiense, eu esqueci agora o jogador, passou assim com tranquilidade, levou a bola, foi o Guilherme Romão. Guilherme Romão, ele passou, levou a bola e todo mundo assim olhando, aí depois ele perde a bola, aí a bola volta, depois ele ajeita para trás e sim, com tranquilidade, sabe? O Janderson corta a bola e corta mal, a bola volta para ele. Então, não acho que por ter sido ali no setor a culpa seja do Lepo, então colocaria o amarelo ali para ele. De acordo, Iago? Eu vou ser um pouquinho mais chato. Eu acho que o Lepo jogou mal hoje, porque ele, enquanto estava 11 contra 11, eu achei ele muito tímido. E a gente sabe que, pelo menos desde a época que ele jogava no Novo Horizontino, ele é um cara que assim sempre se lançou muito ao ataque, que participava bem do jogo, e hoje a gente não viu isso, tá? Tanto que, inclusive, assim, ele poderia ter aparecido para tentar jogar com o Mateuzinho, fazer uma coisa mais associada e tal, mas ele meio que ficou preso na linha de defesa o tempo inteiro da partida. E aí, assim, já seria uma partida razoável. Só que grita muito para mim, como foi o segundo gol, a tranquilidade que o Guilherme Romão tem para avançar, para tocar a bola, para tentar entrar na área, para recuperar a bola, para poder fazer o toque para trás. E o cara que deveria ser o responsável pelo primeiro combate, em nenhum momento chega para tentar interceptar a bola. Então eu acho que por isso eu ficaria com um jogo mal hoje. Nada do nível do PK, mas eu acho que foi pior do que os zagueiros. Me convenceu. Vamos no Laranjinha. Então, o Laranjinha ele apareceu muito pouco no ataque, né? Mesmo no período ali do 11 contra 11. E seria importante, né, que ele aparecesse, especialmente porque, assim, se tá jogando com 2 meias, o Mateuzinho que pode afunilar mais e o Daniel Júnior que também afunila bastante, tinha espaço para passar. Só que, não sei se foi orientação do técnico, não passou. E aí, não passou, não ajudou e acabou que ficou muito abaixo, assim, do que era o esperado dele. Muito bem. Defesa do Vitória aí, ninguém com verdinho, né? Spoiler, Vitória, não vai ter. Não vai ter também, ninguém com verde. Eu tava vendo aqui as estatísticas dos 6 jogos. Quem ia ter, acabou perdendo o verde. Dos 6 jogos, o Vitória tomou gols em todos os jogos, né? E desses 6, ele em 5 levou pelo menos 2 gols, né? É uma estatística que, para um time que já não funciona tão bem ofensivamente, tomar uma média de 2 gols por jogo
E só fez 2 gols contra o Bahia, né? Sim, então, também não é uma equipe também que faça muito gol para compensar. E é assim, fez 2, mas tomou 2 e poderia ter tomado o terceiro jogando em casa. Isso é bizarro, assim. É meio regra assim que times inferiores, né, na Série A que lutam contra o rebaixamento, a primeira coisa que ele tem que ter é uma defesa minimamente sólida, né, para conseguir segurar ali os adversários. E isso o Vitória não está mostrando, então acho que é mais um ponto aí para o torcedor realmente ficar preocupado, porque a Série B é eminente. Vamos para os volantes, né? William Oliveira e Dudu, né, que foram os volantes nesse jogo. Para mim, o William Oliveira laranja e Dudu vermelho. Achei Dudu muito mal. Obviamente a expulsão também corrobora, mas Dudu fez uma partida abaixo. Talvez aqui pese a régua dele, que é uma régua mais alta, né? Mas ele errou muito passe, errou muito bote. A marcação não estava se encaixando tão bem quanto a gente sabe que ele consegue morder mais o adversário, roubar a bola. E a expulsão, assim, Dudu é um cara que ele flertou com essa expulsão vários jogos nessa Série A já, né? A questão e desse emocional... próprio jogo também, inclusive. Exatamente. Assim, ele poderia ter sido expulso outras vezes no jogo. Exatamente, ele é um cara que precisa melhorar o emocional dele. Eu acho que a equipe do Vitória como um todo tem que melhorar o aspecto emocional. Você ter tantas expulsões aí seguidas não é algo de coincidência. Eu acho que tem muito desse aspecto aí. E Dudu é uma figura central para isso. Como o próprio Iago falou, pós-jogo já tem ali alguns relatos dele ter ido partido para briga com o torcedor, sabe, nos camarotes. Então, assim, seguiu mostrando esse despreparo emocional, vamos dizer. E, obviamente, na soma completa do pacote, também uma atuação muito ruim, porque naquele momento você pode até dizer que o jogo estava perdido, mas ele colocou em risco agora uma partida importantíssima contra o Cuiabá na próxima rodada, que o Vitória não vai ter o titular da lateral esquerda, não vai ter Dudu, pode não ter ainda alguns outros jogadores que estão no departamento médico, como Rodrigo Andrade. Então imagina essa volância aí, por exemplo, com William Oliveira e Caio Vinícius. Nenhum torcedor do Vitória vai ter o mínimo de confiança para uma partida como essa. Então, vermelho para Dudu e laranja para William Oliveira. O William Oliveira também não gostei dele, mas não foi tão mal quanto o Dudu. Concordo Iago? muito com o Arthur. O William Oliveira, ele tentou fazer o que era dele, de tentar conter, né? É o primeiro volante, é o cara mais de pegada no meio campo. Ele tentou segurar durante o período em que o jogo não teve ofensividade em nenhum dos dois lados. Ele era um cara que estava conseguindo fazer os desarmes, só que aí a partir do momento em que o Vitória fica com um a menos, é muito difícil para esse volante de contenção tentar fazer a função dele, tentar matar as jogadas no meio campo, porque ele fica muito exposto, porque está sempre 2 contra 1. Na Série A acontece muito isso, de assim, com muita jogada de aproximação e muita jogada em velocidade também, que a maioria dos times faz. O volante, quando ele sai para dar o bote, normalmente tá o jogador com a bola e ele tem mais 1 ou 2 opções de passe. E aí, se ele sai para dar o bote, fica descoberto e fica exposto à zaga. E aí ele ficou muitas vezes durante essa partida, eu senti essa indecisão dele de tipo, vou e deixa a zaga exposta, ou guarda a posição e deixa o cara passar. Assim, essa indecisão é muito difícil. E, assim, é complicado para a posição dele, mas muito não é nem por culpa dele, porque é uma questão de tentar administrar os recursos que tem, porque você jogar com 10 contra um time com 11, 2 times que são, assim, de um nível muito parecido, é muito difícil para você tentar manter esse equilíbrio. Então, acho que ele foi com o laranja. E o Dudu, assim, ele passou longe de ser o jogador que a gente conhece de marcação forte, de ter força no meio campo, de ser o cara de chegada, de arrasto. Errou muito passe, errou muito bote, e para coroar a atuação muito ruim, ainda tomou um vermelho que prejudica o time contra o Cuiabá. Então, a avaliação dele não pode ser diferente da cor do cartão. Muito bem. Bom, Mateuzinho que sempre é um jogador do Vitória que sempre são mais agudos, né? Aparece bem ali ofensivamente. E aí, Arthur, como ele foi hoje? Não gostei da partida de Mateuzinho também. Começou a partida muito mal, ele sumido, não participando tão bem. Depois ele tem uma melhorada ali, né? Esse momento que eu falei que o Vitória melhora um pouco ali antes da expulsão. Acho que o Mateuzinho cresce um pouco ali de produção.
Mais uma partida abaixo também. No segundo tempo ele acaba sendo sacado até de forma cedo ali por Carpini. Colocaria o Laranja também para Mateuzinho. Eu concordo. Eu acho que a alteração tática do Carpini não favoreceu ele. Tirar ele da zona de influência do campo onde ele é melhor, que é ali jogando mais atrás dos atacantes, tendo os pontos para ele poder abrir a bola e tendo com quem dialogar junto com o centroavante para fazer pivô, eu acho que prejudica muito o jogo dele. Ele é o cara que pensa mais esse jogo. Ele é o cara que tenta conectar as jogadas, tenta fazer as triangulações. E aí quando você joga ele para o canto, fica muito difícil dele tentar explorar o que é o melhor de característica dele. Então, jogou mal, mas eu acho que essa culpa dele ter jogado mal é meio dividida. É um pouco para ele, mas é também um pouco para o treinador. E se me permite, Fábio, já me antecipando e falando sobre o Daniel Júnior, eu acho que o Daniel Júnior ele foi diretamente responsável pelos 15 minutos de respiro de futebol que o Vitória teve. Foi o cara que, assim, depois que as marcações se conheceram e o Vitória conseguiu tentar quebrar essa primeira lógica de marcação, ele foi o cara que apareceu para tentar fazer uma jogada, fez uma jogada perigosa que quase gerou um gol para uma boa defesa do Ronaldo. Foi um cara que bateu a falta que também gerou muito perigo. Foi o cara que mais apareceu desse meio campo, dessa fase ofensiva do Vitória. Pena que assim, depois que foi expulso o PK, aí ele ficou um pouco mais sacrificado porque tinha que ajudar a voltar, ajudar a recompor, e é um cara que não está na forma física ideal ainda. E aí, assim, acabou sentindo muito o peso do jogo, no segundo tempo já estava meio cansado, e acabou sendo sacado para a entrada do Yuri Castilho, que também não apresentou muito bom futebol, não. Eu colocaria um amarelo para o Daniel Júnior, não sei o que tu acha. Concordo com o amarelo para Daniel Júnior. Eu acho que Daniel Júnior é um jogador que você vê que tecnicamente ele tem repertório, sabe? Ele participa do jogo, consegue alguns dribles, tipo a cobrança de falta que eu falei, né? Que foi logo antes ali da expulsão. A última jogada talvez de Vitória antes da expulsão, que a bola passa com perigo. Mas ele é um jogador que eu acho que falta o aspecto físico, sabe? Falta mais intensidade. Né? Falta brigar um pouco mais, participar mais do jogo defensivo. Talvez por isso que ele não tinha tido tanta oportunidade com o Condé, que, como o Iago bem falou, ele usa muito um jogo físico, né? E Daniel Júnior estava se encaixando muito nisso. Mas eu acho que ele hoje, da parte ofensiva do Vitória, foi o jogador mais lúcido. Mas eu entendo também a troca ali de Carpini, porque tendo um jogador a menos fica difícil você manter um cara que não ajuda tanto assim na marcação, que é o caso de Daniel Júnior, né? Então, eu acho que o amarelo tá justo ali para ele. E se for para falar logo daqui das substituições, Yuri Castilho e Caio Vinícius eu daria o laranja para os dois. Eu acho que não entraram bem, não conseguiram agregar na partida. E Eric Castilho para mim eu daria muito mal também, muito mal Eric Castilho. Assim, não tem a menor condição, sabe? Ele tem entrado hoje. Só aconteceu porque o Vitória mudou de técnico. Porque se fosse Condé aí, não tinha a menor chance de Eric Castilho voltar a ser utilizado. E muito menos tirando o Mateuzinho da partida. Sabe? Então quando a gente entrar na análise de Carpini, a gente vai falar dessa mudança. Mas ele foi muito mal. Assim, não conseguiu basicamente acertar nada. Teve um lance, por exemplo, que acaba numa finalização de Janderson, que a bola desvia. Que ele tem um gol assim, um espaço aberto para finalizar. Não tem um gol aberto, porque tem jogadores na frente. Mas ele tem uma oportunidade com certo espaço, ele demora, aí finaliza a bola, sabe, não passa com nenhum perigo, porque nem chega ao gol, de fato, desvia. Enfim, muito mal também, não tem a menor condição. Isso aí não tem que o Vitória arrumar um destino para ele, igual arrumou para Zapata. Muito bem. Iago, sobre as reservas, também segue o relator? Concordo, sigo o relator. Eu acho que o Yuri Castilho ele foi esforçado para fechar os espaços, mas não estava conseguindo dar a dinâmica ofensiva de transição, né? Que é a melhor característica dele, que é a velocidade. Não estava conseguindo dar essa dinâmica. O Caio Vinícius, assim, a partida do William Oliveira era ruim, ele entrou, ele não conseguiu mudar o patamar dessa partida. Eu acho que o Vitória continuou muito, muito suscetível à vontade do Atlético Goianiense de jogar ou não no segundo tempo, com a entrada do Caio Vinícius. E o Eric Castilho, assim, particularmente, eu não entendi a substituição, porque, por exemplo, quando chamaram ele, né,
Não chamaram pelo nome dele, chamaram pelo apelido, né? Esqueci até o apelido agora. La Culebra. La Culebra, pronto, perfeito. Aí eu fiquei assim, é um jogador novo e tal, fui procurar. Aí depois foi que eu chamo Eric Castilho, assim. Pra você ter uma ideia, oxe, esse cara ainda tá no Vitória, mas aí assim, é modificação de técnico que tá conhecendo o elenco. É uma partida que foi assim, abaixo da crítica. Tudo que tentou errou, e no que poderia ter acertado, ele se furtou de acertar. Esse lance, por exemplo, é um deles. Se ele recebe a bola e tem a oportunidade de finalizar, mostra a falta de confiança dele, ele ter hesitado tanto a ponto da marcação chegar e ele chutar e a bola acabar não dando em nada. Eu acho que isso é um sintoma muito importante de um cara que, assim, jogou muito mal quando teve oportunidade, hoje voltou a ter oportunidade, foi mal de novo, e mais do que mal, ele foi omisso em alguns lances porque não teve a confiança necessária para fazer o que era pedido na hora. Eu, particularmente, acho que se depender dessa partida, provavelmente ele vai voltar a não ter chance de novo com o segundo treinador do Vitória na temporada. E aí, para falar de Janderson e Alejandro, eu acho que o Janderson hoje ele jogou mal, mas o Alejandro, assim, foi um dos piores em campo. Assim. É impressionante a dificuldade que ele... Não achei não. Achei, eu ia dar o amarelo para mal. ele, porque ele também saiu cedo, né? Ele jogou pouco tempo. Sim. Então eu achei ele ok. Eu achei, Alejandro. Eu achei que no que... E é uma parada que, assim, me pega muito, é a história do centroavante que não aparece pro jogo. Tudo bem você tá marcado, tudo bem você tem limitação e tal, mas, bicho, tente. Mesmo que você erre, tente. Mas aí eu sei que ele é muito alvo de crítica, ele tem sofrido muito com a torcida do Vitória pegando o pé dele, mas ele, assim, se num jogo do teu campeonato, como disse o Fábio Mota, você não tem a confiança para tentar, para arriscar, quando é que você vai ter na Série A? Entendeu? Eu acho que isso é muito complicado para um cara que a gente sabe que não é um jogador ruim, é um cara que tem recurso, que já fez gol em outras equipes que passou, que já ajudou outros times na Série A, só que vive uma fase tenebrosa no Vitória. E hoje, para mim, foi mais um dos jogos que ele empilhou dessa fase tenebrosa. E o Janderson, assim, eu achei que ele até tentou, só que nas tentativas dele ele errou muito mais do que acertou. E aí por isso ele fica com o jogou mal. Eu concordo com o Janderson. Mas Alejandro, eu tinha pensado em dar um razoável para ele, porque assim, o Vitória, até o momento que ele sai, né, que é o momento da expulsão, já vinha mal. A gente já falou isso repetidas vezes. E Alejandro, assim, as duas finalizações que o Vitória teve na partida, tirando a falta de Daniel Júnior, foram com ele. Ele que consegue, ele finaliza aquela bola para Ronaldo defender. Não foi um lance assim de tanto perigo, mas realmente não era uma finalização que ele tinha muito o que fazer ali. Mateuzinho salva a bola, quase a bola saindo, faz o cruzamento como dá e ele finaliza também como deu no ângulo que tinha. Né? Ali ele fez o que dava para ser feito. E depois tem um lance ali de Daniel Júnior que ele finaliza de fora da área que Ronaldo acaba pegando. Mas eu acho que Daniel Júnior até atrasa um pouco ali. Quando ele dá o passe, tá meio. Não estava mais na melhor posição para finalizar. Eu achei ele ok. E ele também saiu cedo, então talvez ele tenha ficado até ok na minha cabeça, porque a partir do momento que o jogo morre, ele não tá mais em campo. Né? Então ele não pega aquela pior parte do Vitória, vamos dizer assim. Mas vamos colocar o Laranjinha então, Iago. Nem eu nem você. A gente só divide por 2. Faz a média. Isso, faz a média aí. Bom, e o Lucas, Esteves. Esteves bem ou não? Eu achei ele razoável. Para mim ele foi melhor do que o PK, e isso, assim, isso diz muita coisa, porque, e não só falando sobre a expulsão, tá? Eu acho que enquanto o PK esteve em campo, eu acho que o Lucas Esteves jogou melhor do que ele. Então, assim, se o PK seria laranja sem a expulsão, eu acho que é justo colocar o Lucas Esteves como razoável. Ele fechou espaço, assim, também não passou muito, não foi muito ofensivo, porque o Vitória já não tinha, ele entra numa fogueira muito grande, né? Ele entra no momento em que o Vitória tá com um jogador a menos e tem levado um gol. Então não tem muito o que ele fazer, né? O time ainda tá meio zonzo, assim, meio nas cordas. E aí no segundo tempo é muito complicado para tentar reagir, o time já meio desconfigurado e tal. Bom, então não. Lucas Esteves ele é um jogador até regular nesse sentido. Ele nunca vai fazer uma grande partida, mas ele dificilmente também vai fazer aquela partida tenebrosa.
Ele A normalmente é turma aquele no jogador... Fortaleza gosta muito dele, não. No Vitória. No Fortaleza eu vi pouco ele, mas no Vitória ele Ele normalmente jogou vem sendo... pouco mesmo. Ele vem sendo no Vitória um jogador nota 5. Até teve alguns jogos ali na reta final do Baiano que eu gostei dele. Eu acho que teve um jogo ali na reta final também da Copa do Nordeste, né, que eu achei que ele foi bem. O Bavi, por exemplo, da Copa do Nordeste, eu achei que ele foi bem. Mas ele é um jogador ali meio termo. O problema é Titular, né? que, assim, Titular contra o pra mim, Cuiabá. o problema pra mim da lateral esquerda do Vitória é que Lucas Esteves ou PK, qualquer um dos dois seria um reserva ok pra Série A. Só que teria que ter um titular, né? Eu não acho que jogando uma Série A, nenhum dos dois tem um nível que precisa para uma Série A, sabe? Por exemplo, Guilherme Romão, por exemplo, fez uma ótima partida hoje pelo Atlético Goianiense, talvez o melhor jogador da partida. E nem é um lateral assim, o supra-sumo da Série A. Mas o Atlético Goianiense já está melhor servido, na minha opinião, pensando na Série A do que o Vitória nessa posição. E era um cara que tava aqui, né? Assim, era lateral do CRB. O Vitória Isso. podia ter ido lá buscar, né? Exatamente. Faltou visão, acho. Um pouco de visão no mercado e tal. Bom, não tivemos nenhum jogador com avaliação positiva, né? Ninguém teve muito bem, ninguém teve o jogo bem. Vamos distribuir medalhas para os jogadores razoáveis ou vamos... Não, eu acho que não merece, não. Eu acho que não merece, não. Deixa quieto. Deixa quieto. Então, medalhinhas guardadas, fica para uma Eu próxima, acho que tá? se fosse pra gente graduar, seriam quem foram os piores, assim. Porque para melhor é muito difícil dizer. Assim. O pódio dos piores já tá montado. É os 3 que estão com vermelhinho aí. PK, Dudu e Eric Castilho. Isso. E o Carpini, hein? Pra mim, vermelho. Muito mal. Porque, assim, o jogo contra o Botafogo foi um jogo completamente de descarte, assim, de análise dele. Não dava ali, tipo, não tinha o que falar dali do treinador. Inclusive, eu acho que ele até ficou sem nota naquele jogo. E era o justo, né? Tinha acabado de chegar, não tinha muito o que fazer. Pro jogo de hoje, ele já teve um certo tempo. Ah, é pouco tempo. Veja, é pouco tempo. Mas ele daqui pra frente não vai ter mais tempo do que isso. Entre as partidas. Então, assim, é pouco tempo, mas era o que tinha para ser feito. E hoje a gente viu um Vitória que até regrediu com o que mostrou em relação ao Botafogo, por exemplo. Começou o jogo sem conseguir aplicar aquela pressão e tudo mais. E essa mudança dele do segundo tempo ali, de tirar Mateuzinho para colocar Eric Castilho, ninguém entendeu. Eu acho que nem Eric Castilho, quando foi chamado, entendeu ali o que estava acontecendo naquele momento. Então, obviamente que tem as nuances da partida, a expulsão, mas eu acho que ele também participou aí dessa atuação bem ruim do Vitória, por isso eu colocaria o muito mal. Fechado com o Arthur, assim. Fechado. Acho que muito dos erros dele foram por conta do, não sei se do desconhecimento, dá para a gente usar o termo desconhecimento do elenco, mas eu acho que ele tomou erros, ele teve erros que um treinador que tivesse uma visão mais macro, que tivesse visto esse time jogar mais vezes, eu acho que não cometeria, como é o caso, por exemplo, do Eric Castilho. Mas, particularmente, eu acho que o início da partida, ver o time assim jogar tão mal, com pulmão novo, com fôlego novo e com uma formação nova que ele estava tentando, eu acho que mostra muito o que é um trabalho que começa muito mal por conta de uma característica. O treinador tem uma característica e o elenco tem outra. Então, eu acho que o Carpini pode até tentar fazer alguma coisa, tentar se mover, tentar adaptar o estilo dele ao estilo do elenco, mas hoje ele foi muito mal, do começo ao fim do jogo. Então, análises feitas, tá? Do Vitória, né? Dos jogadores, do Carpini, enfim, ninguém se salvou hoje, tá? O resumo da ópera é essa. Não, ninguém, todo mundo foi mal hoje, então Vitória tem um grande caminho aí a traçar ainda nessa Série A, porque a coisa não foi legal hoje. E é isso, amigos. Análise feita, né? Finalizamos aqui esse telecast de Vitória 0, Atlético Goianiense 2. Valeu, Iago Mendes. Valeu, Arthur. Recados finais aí. Valeu. Isso. Um salve para Vinícius Júnior, o melhor do mundo. Grande Vinícius Júnior. Dessa temporada. É o Madrid, 15º título da Liga dos Campeões. Estava torcendo pelo milagre de Marco Reus hoje, mas infelizmente não deu. Não, só foi ele entrar que o Real fez 2 gols, né? Tava 0-0. Só foi ele botar o pé em campo que o Real
Fez Meu os amigo, 2 gols. Não faça isso com a sua vida, não. Não seque o Real Madrid, que você não vai sair feliz dessa história. É sofrimento. Eu sei o que eu passei na semifinal. Então é isso, chegamos ao final do telecast de Vitória e Atlético Goianiense. Só mais uma coisa, Fábio, rapidinho. Dizer que dar o relato que o Brasil venceu o amistoso, né? 4-0 contra a Jamaica e estabeleceu, salvo engano, o recorde de público da seleção feminina aqui no Brasil, com mais de 27 mil torcedores na Arena de Pernambuco hoje. Isso, Cássio Zirpoli, lá no blog dele, deu essa notícia, então quem quiser saber mais detalhes... Foi o recorde do Nordeste, ele colocou lá no Nordeste, blog dele, que antes era 10 mil e parece que foi para 27 agora. Um pulo Festa bom. muito bonita e, assim, muita felicidade para quem foi assistir, que viu em loco 2 gols da Rainha Marta, né? É isto. Valeu, Iago, valeu, Arthur, valeu, Rodrigão Carvalho, que esteve nos trabalhos técnicos. Amanhã tem mais, tá? Amanhã tem telecast sobre os jogos de Bahia e Fortaleza. E na segunda tem um raio-x, tá? Você, torcedor do Vitória, tem mais análise sobre o rubro-negro na segunda-feira no raio-x da Série A. Valeu, tamo junto, até a próxima.